Fala galera, beleza? Me chamo Cléber Martins e eu já vou estar falando para vocês sobre bomba de vácuo. Existem diferenças de bomba de vácuos centrífugas e bombas de vácuo padrão. O conceito de bomba de vácuo é uma coisa muito ampla, tá? Muito ampla mesmo. Existem diversas teorias, né? Que na verdade tudo depende muito de um sistema que é montado em si para você escolher entre uma bomba de vácuo padrão, né, com as paletas, ou uma bomba de vácuo centrífuga, tá? Existem diferenças muito grandes entre esses dois tipos de bomba de vácuo. Eu vou estar falando o motivo dessas diferenças e qual a melhor bomba para cada tipo de projeto, tá? Esse é um conteúdo que pouco se encontra na internet, né, principalmente na língua portuguesa, tá? Tem muita coisa na gringa falando um pouco das diferenças, tá? Mas em português realmente não achei nada e eu acabei começando da forma errada, né? Eu tinha o projeto de colocar bomba de vácuo na minha máquina pequena, né? E eu acabei meio que desistindo por conta de algumas coisas que eu descobri ao longo do caminho. Eu vou estar falando algumas coisas relacionadas a isso para vocês nesse vídeo. O primeiro conceito que a gente tem que entender é que existe bomba que cria vácuo, tá? Que são aquelas bombas padrões que o pessoal usa para fazer infusão, né, de resina em madeira, né? Eles tiram todo o ar, deixando apenas o vácuo lá dentro, tá? E existem bombas centrífugas, né? Compressores centrífugos, aspiradores centrífugos, sopradores centrífugos, que tem uma entrada de ar, né? Ele puxa ar de um lado e solta ar do outro. Então ele cria uma pressão negativa, tá? Ele não cria vácuo, ele cria uma pressão negativa. Como funciona, né? Um aspirador de pó. O aspirador de pó ele não cria vácuo, ele cria uma pressão negativa. Ele puxa o ar de um lugar, tá? Só que se ele puxar muito ar, a hélice que faz o movimento de expulsar o ar para de funcionar, porque ali não tem mais ar. E quando tiver só vácuo, né, se ele chegasse nesse ponto, né, não teria com o que ele tracionar e fazer aquela sucção, tá? Então são bombas diferentes, tá? Aparentemente parece que elas fazem a mesma coisa, mas elas não fazem, tá? Uma bomba centrífuga, ela trabalha com dois princípios fundamentais, na verdade. As duas trabalham, só que com grandezas diferentes, tá? Uma bomba de vácuo padrão, daquelas que tiram o ar, deixando apenas o vácuo, ela tem pouca vazão, tá? E ela tem muita eficiência na puxada do vácuo. Então, essa bomba não trabalha com, por exemplo, uma peça onde tem um pequeno vazamento, porque ela não é eficiente, tá? Ela puxa pouco ar, ela consegue puxar pouco ar. Só que, em compensação, se você veda aquele sistema, ela cria vácuo ali dentro e cria uma pressão, né, negativa muito alta, diferentemente das bombas centrífugas, tá? Bomba centrífuga, ela trabalha com muita vazão. É coisa de 200, 300 mil litros por hora. É uma vazão enorme. Só que em compensação, ela trabalha com uma pressão mais baixa, tá? Só que ela admite pequenos furos, pequenos cortes. Então por isso que as pessoas utilizam bombas centrífugas quando a pessoa vai cortar chapas de MDF. Peças grandes, tá? Peça que você faz o corte, né? Você entende? Quando você faz o corte de uma peça, você está criando uma abertura, né? Para que o ar de fora entre no sistema de sucção. Então, teoricamente, ela perde um pouco da eficiência. Ela realmente perde um pouco da eficiência. Só que uma bomba centrífuga, ela trabalha com muita vazão. Então, ela admite que entre bastante ar no sistema e ela mantém uma pressão estável. Beleza? Agora, a bomba de vácuo padrão, ela não admite a entrada de ar. Tanto é que se a gente colocasse uma chapa de MDF com um sistema de vácuo, né? Claro que teria que ser o MDF revestido, né? O MDF ele passa ar através dele, tá? Tanto é que mesas de sacrifícios de mesa de vácuo, elas são feitas de MDF, porque a bomba é tão potente, não é que ele é tão potente, é que o MDF ele é meio poroso. Então a bomba puxa esse ar do MDF e puxa o ar da chapa que vai em cima. Então essa bomba consegue trabalhar com vazão, diferentemente da bomba de vácuo tradicional. Se você fizesse um corte ou se você colocasse uma chapa de MDF, ela não conseguiria fazer a sucção. Por quê? Porque o MDF é poroso e uma bomba de vácuo padrão não trabalha com uma alta vazão. Não sei se deu para entender muito bem, tá? Vou fazer exemplos de aplicação, tá? Uma bomba de vácuo centrífuga, que é as bombas de vácuo que são mais comercializadas em Router CNC. Vou colocar uma foto aqui do lado. Eu cheguei até a comprar uma bomba dessa, tá? Comprei pela internet e consegui. Eu comprei primeiro, depois eu fui pesquisando e descobri que realmente essa bomba não ia servir para minha aplicação, tá? Bombas de vácuo centrífugas servem para peças muito grandes, tá? Porque quando a gente está falando de pressão é uma grandeza, né? Que relaciona força com área quadrada, né? Com área, na verdade. Então, por exemplo, 1 kg por centímetro quadrado. Então, quanto maior for a área, mais pressão, né, mais
fixa vai ficar a chapa. Então ela serve muito para peças grandes. Se você for utilizar uma peça muito pequena em uma mesa de vácuo, você vai perceber que a mesa de vácuo não tem capacidade de succionar a peça a ponto de que a ferramenta passe e a peça não voe, tá? Diferentemente de uma bomba de vácuo padrão. A bomba de vácuo padrão, ela admite segurar peças pequenas. Por exemplo, ela seguraria com tranquilidade uma peça desse tamanho, desde que a gente não fizesse, durante a usinagem, né, a gente não fizesse nenhum tipo de furo ou rasgo nessa peça. Então é assim, bomba de vácuo serve para peças pequenas? Sim, se você não for fazer nenhum tipo de rasgo ou furo na peça, tá? Pô, Kleber, mas como é que eu vou utilizar uma bomba de vácuo se eu não vou poder fazer um furo, nenhum rasgo e nenhum recorte? Existem alguns sistemas, né, que a gente coloca um cordãozinho de borracha, né, em volta, no formato do que a gente quer cortar. Isso serve muito para quem trabalha com peças muito repetitivas. Por exemplo, eu vou fazer sempre essa tampinha redonda, tá? Ela tem um rebaixo, né, aqui em cima, e ela tem um contorno que eu vou ter que cortar. O que eu faria nesse caso, tá? Eu faria uma mesa com vários círculos, colocaria a borracha, um anel O-ring, para vedar exatamente aqui. Essa peça seria grandona, né? Ou um quadrado, ela ia vedar somente aqui embaixo desse círculo. E eu ia saber que quando eu cortasse ao redor dessa peça, não entraria nem um pouco de ar no sistema. Então esse vácuo se manteria num ciclo fechado, num conteúdo fechado, não entraria nenhum ar externo, né, para dentro do sistema, fazendo com que o vácuo fique ineficiente, entendeu? Então, bomba de vácuo tradicional não pode ter entrada de ar para ela funcionar muito bem. Bomba de vácuo centrífuga, ela aceita, ela admite que a gente corte, fure, faça rebaixos, desde que a área seja grande o suficiente para manter uma pressão, tá? Basicamente, essas são as diferenças, tá? Existem diferenças de materiais que uma bomba trabalha e outra bomba não trabalha. Tem um dito, né, que falam que bomba de vácuo centrífuga não funciona madeira. Isso é mentira, tá? Na verdade, bomba de vácuo padrão das máquinas soltas CNC, ela segura madeira, só que ela tem uma dificuldade. Por quê? Porque cortes em madeira geralmente são menores. Então, consequentemente, o vácuo vai ficar ineficiente, mas ele segura a madeira. Se você colocasse uma chapa de madeira tão grande quanto uma chapa de MDF e fizesse os cortes similares ao que você faria numa chapa de MDF, que seriam portas de armários, gavetas, que são peças largas, teria eficiência, tá? Por que não é tão usual? Porque as peças de madeira são menores, geralmente, tá? E a chapa de madeira em si, tirando a parte de MDF compensado, a madeira tende a empenar. O empenamento é uma coisa que vai prejudicar a eficiência da sucção. Por quê? Porque você não vai ter uma área muito plana em contato com a área que está puxando, tá? Uma outra coisa, a mesa tem que estar 100% nivelada, a chapa de madeira tem que estar 100% nivelada para aumentar a eficiência da sucção. Do mesmo jeito que chapas de MDF revestido, elas são completamente lisas, então elas aderem muito melhor ao vácuo, tá? Qualquer peça que for extremamente lisa, ela vai aderir melhor ao vácuo, tanto um quanto o outro, tá? Uma bomba de vácuo tradicional não consegue segurar peças de MDF sem ter revestimento. Por quê? Como eu disse, bomba de vácuo não trabalha com peças que são porosas. Por quê? Ela vai conseguir puxar o ar através da peça e o sistema de vácuo dela não vai ser eficiente, tá? Uma bomba de vácuo, ela funciona até criar o vácuo e depois ela para. Muitas bombas param, né? A maioria das bombas, né? Ela succiona até chegar no máximo dela, né, de trabalho, e ela para de succionar porque já criou-se o vácuo. Então é capaz de você até conseguir desligar a bomba e continuar trabalhando com essa peça, porque entre a peça e a mesa existe vácuo. Tá? E se existe vácuo, existe a ausência do ar, né, do ar atmosférico, e o ar da atmosfera está fazendo pressão na peça para que ela fique parada. Diferentemente da bomba centrífuga, se a gente desliga a bomba, não cria-se vácuo lá dentro, não cria-se pressão negativa lá dentro. Por quê? Porque a bomba de vácuo centrífuga trabalha com vazão, ela trabalha puxando o ar a todo momento. Se a gente desliga ela, ela para de puxar o ar e, consequentemente, para de criar-se a pressão negativa, tá? Tem essa diferença entre essas duas bombas de vácuo. Então vamos falar, para que é indicado cada tipo de bomba, tá? Bomba de centrífugas, bombas que a gente vai trabalhar com mesas grandes, com chapas grandes, a gente vai fazer cortes de peças grandes, tá? Ou peças grandes no geral, tá? Às vezes pode ser uma peça pequena, detalhada, mas a área de contato dela tem que ser maior, tá? Quanto maior for a área de contato, mais fixa ela vai ficar na sua mesa de sacrifício, tá?
chapa de bomba, mesa de sacrifício de bombas centrífugas são feitas de MDF, tá? Então a gente pode rasgar a mesa, fazer cortes, aí depois a gente vai, nivela a mesa ou troca a mesa por outra, tá? Bombas centrífugas. Bombas tradicional de vácuo que cria pressão de vácuo. A gente vai trabalhar com peças que não tem vazão, que não são porosas. Alumínio, madeira de alta densidade, MDF se for revestido, alumínio, acrílico, plásticos, ACM, peças metálicas, uma infinidade de materiais, tirando MDF, isopor, peças que são tipo madeiras muito moles, né, que tem uma densidade baixa, que acaba conseguindo passar o ar através dela, tá? Esse tipo de material, uma bomba de vácuo não vai ser eficiente. E também lembrando que uma bomba de vácuo, né, ela só é eficiente se você não fizer nenhum furo, recorte ou rebaixo que interfira na sucção do vácuo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ficado claro, que tenha feito sentido. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, isso ajuda bastante o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e espalhar para mais pessoas. É isso aí, se vê na próxima, até mais!